trilha sonora maravilhosa de um samba e não poderia ser melhor, né? Quando uma mulher trans e preta fala para vocês. Tem um samba como fundo musical aí, só uma das nossas heranças que a Mãe África trouxe aqui para o nosso país. E que muitas delas a gente fez questão de, eu posso falar palavrão que não tem criança, de mandar merda, né? Bom, eu vou começar falando um pouquinho, uma breve introdução. Tudo que eu vou falar parece que tem duplo sentido, tá? Sempre parece que tem, e às vezes tem, então. Eu vou dar para vocês uma breve introdução à transexualidade. Entende-se como pessoa trans aquela pessoa que tem uma incongruência com o seu gênero e a sua genitália, para ser bem direta, assim, né, para vocês entenderem melhor. Ou seja, quando essa pessoa nasceu lá, o médico fez aquele procedimento, tirou ela de lá, etc e tal. O médico bateu lá na bunda e disse, é um menino. Mais um tempo depois, essa pessoa viu que tinha uma certa incongruência. Pode passar, não tem problema. Encontrou-se numa outra situação. Isso pode dar-se tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino. Entende-se que gênero só existem dois, masculino e feminino. Porém, sexualidades existem milhares. E é a melhor e maior descoberta do século é saber que existem milhares de sexualidades e que a gente pode ser feliz com todas elas, é só querer. Há sempre uma confusão, assim, uma mistura das pessoas travestis e pessoas transexuais. Vocês devem ter essa dúvida, não tem? Vou explicar para vocês. Pessoas transexuais são, segundo a Organização Mundial da Saúde, tá? Pessoas transexuais são pessoas que têm uma incongruência de gênero e genital esse genital, e que tem uma grande disforia, ou seja, ela não aceita de maneira nenhuma essa genitália e não aceita e quer fazer essa intervenção cirúrgica, esse tratamento hormonal e tudo mais. Isso segundo o Ministério, a Organização Mundial da Saúde. Pessoa travesti é a pessoa que tem essa mesma vontade, essa incongruência de gênero com o genital, porém, ela não tem essa vontade de fazer essas intervenções cirúrgicas. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Passou até uma ambulância, sabe o que é isso? Passou aqui agora. Porém, na prática, isso não existe. Porque a gente tem que ter como premissa na cabeça da gente, e agora entendam isso, que a transexualidade não é física, ela é mental. Logo, se o Adelino chegar para mim e disser assim, eu sou uma mulher trans, eu vou ter que respeitar ele, enquanto a lei, que não existe no papel, mas é uma lei verbal, assim, seria essa, enfim, de identidade de gênero, e respeitar o gênero que ele está dizendo que é o que o abona, né? E sim, respeitá-lo enquanto uma mulher trans, porque não é o físico que faz uma mulher trans, ou qualquer pessoa faria intervenções cirúrgicas e teria e seria uma pessoa trans, o que não é verdade. Não é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, já descobriram uma coisa aqui, que entre travestis e transexuais, a única diferença que existe real, não a do Ministério da Saúde, a única diferença que existe real é a marginalização da palavra travesti, que você sabe que é muito marginal, né? E a higienização desse termo. Eu sou de uma geração em que a palavra travesti era quase um palavrão, e ainda é, né, muitas vezes. Se vocês fizerem um exercício rápido e fecharem os olhos e ficarem pensando, e eu falar para vocês o que vocês lembram quando a gente fala travesti, vocês vão lembrar imediatamente, tenho certeza, de uma mulher trabalhando na esquina. O que não é feio, porque prostituição é um trabalho como outro qualquer. Parem de falar essa besteira, né? Vou abrir um parêntese aqui e lembrar de uma amiga que eu tenho que é prostituta, maravilhosa, incrível, escreve, é incrível. E ela, um dia numa conversa, eu falei, brincando, falei, filha da puta, falei, brincando. E ela olhou pra mim e disse, Valéria,
eu sou puta e tenho filho, qual é o problema? Né? Porque a gente também tem isso na vida da gente. Então, eu sou puta e tenho filho, qual é o problema? Né? Não há problema algum com isso. Mas então, é preciso ter essa noção, esse discernimento de que a palavra transexual veio mais para higienizar toda essa situação, né, das pessoas travestis. E muitas de nós, que ainda estão vivas, as de mais de 40, ou as que têm 40, assim como eu, e que ainda vivem, persistem com esse termo travesti em seus vocabulários, porque é uma resistência. Imaginem que nos anos 70 e 80 existia, em São Paulo, uma... Pode passar. Ainda mais você que é gato pra caramba, pode passar. Existia uma operação chamada Operação Tarântula, que consistia em recolher toda e qualquer pessoa travesti da rua por vadiagem. Mesmo que ela estivesse saindo do salão de beleza que ela trabalha e era 11 da noite, pegaram ela na rua, indo no caminho, já pegava e levava para a delegacia. E lá ela era presa, ficava lá fazendo serviços quase de escravidão, servindo a polícia, etc. e tal. Muitas desapareciam, né? Faziam esses serviços sexuais e domésticos, então, para essas pessoas lá na delegacia. E isso deu-se o nome de Operação Tarântula. Inclusive tem um disco agora das Bahias da Cozinha Mineira que chama-se Tarântula, em homenagem a isso. Então, muitas de nós seguem usando o termo travesti para identificar-se por uma resistência. Porque muitos de vocês ainda têm o termo travesti como algo marginal, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma resistência, né? Bom, dei uma breve introdução sobre transexualidade, travestilidade. Se tiverem dúvidas, por favor, parem de procurar Xvideo por no YouTube no Google e procurem que lá tem tudo sobre isso, tá? Eu estava lendo um artigo que fala sobre camadas que a gente leva na vida, que a gente tem na vida. Por exemplo, eu sou uma mulher negra, sou uma mulher trans, sou uma mulher pobre, posso falar que sou pobre, sei lá, já nem sei mais o que é ser rico nesse país, porque, né, hoje em dia ganhar R$2.000 é ser rico e fazer meta. Isso faz com que eu tenha várias camadas, né, que me trazem, o ambiente externo me traz uma série de consequências com relação a isso. O fato de eu ser uma mulher trans e ser uma mulher negra me coloca, sim, num recorte especial. Veja bem, não estou falando aqui especial porque quero me aposentar mais cedo ou porque quero ter vantagem na fila do banco. Não é isso. Eu quero que vocês tenham uma atenção especial a essa mulher. Por quê? É sabido e notório do quanto a mulher é um, entre aspas, objeto e alvo de vários problemas na nossa sociedade. Quando essa mulher é uma mulher negra, ela tem o plus da objetificação do corpo dessa mulher. Por quê? Porque a mulher negra, lá nos primórdios da escravização, vamos usar os termos corretos, não houve escravidão, meus amores, não houve escravidão. Não passou um ônibus da CVC convidando as pessoas para virem ao Brasil ser escravizadas, né? Elas foram escravizadas, elas foram obrigadas a vir para cá. Haja visto o que a gente vê com a colonização de outros povos. Quando os imigrantes chegaram aqui, eles ganharam terras. Os negros não ganharam terras quando eles vieram para cá, eles vieram como bichos para cá. E quando houve lá a proclamação da libertação dos escravos, no dia 13 de maio de 1888, depois da princesa Isabel ser pressionada pela Inglaterra, porque eu acho que vocês sabem sobre isso também, se não sabem, estudem, por favor. Eles foram jogados à rua a bel prazer e a mercê de qualquer coisa. Enfim, já fiz um outro recorte bem louco aqui. É importante lembrar que essa mulher preta objetificada, lá nos primórdios da escravização, ela tinha duas funções, que não era retinta, era para a cama, e a que era retinta era para a mesa. Ou seja, aqui era a mulata, né, que é o termo que vem de mula, todo mundo sabe disso. Essa mulher erotizada tão
entre aspas, lindamente por Jorge Amado lá em Gabriela Cravo e Canela, né? Que a gente acha lindo essas coisas. Essa mulher erotizada, ela servia para o deleite do senhor, dono da fazenda, para procriar, para, entre aspas também, vou ter muitas aspas durante a minha fala, limpar a raça, né? E a outra era para cozinha, para cozinhar e para ter força. Porque subentende-se que essa mulher negra também tem muita força. E é uma cobrança diária e real dessa mulher. Todos os dias as mulheres negras são cobradas por isso. Ela tem que ser a mulher que sai às 5 da manhã para ganhar o sustento do seu filho e poder pagar a faculdade do seu filho, né? Porque ela não teve isso. E eles usam isso de uma maneira tão romântica e tão absurdamente bem esquematizada e tão enfeitada que isso fica bonito. Mas isso de beleza não tem absolutamente nada. Isso é pura e total objetificação dessa mulher. Ela virou um objeto. É um objeto de muita força. É o objeto que segura a porta para ela não abrir. É o objeto que dá peso nos papéis para eles não voarem. Se é que eu me fiz escurecer aqui para vocês. Essa mulher, esse corpo objetificado da mulher é muito fácil de se identificar nas capas de revistas. Eu tenho uma pesquisa, inclusive um show que eu faço que chama Translesc, que tem uma pesquisa que mostra a diferença de capas de revista de mulheres pretas em situações diferentes. Quando essa mulher preta está falando de um assunto muito sério, ela está um pouco mais embranquecida. Quando ela está falando de um assunto de corpo e estética, ela está um pouco mais escura. Veja bem, é uma pesquisa de 2 anos que eu fiz, passando de banca em Porto Alegre, perguntando: há uma mulher, há uma revista, uma capa com uma mulher negra? Geralmente não tinha, quando essa revista não era especializada, como a revista Raça Brasil, ou, né, que agora mudou de nome, mas enfim. Não gosto de usar essa palavra, mas é muito claro, né, muito escuro, vou usar essa palavra, muito escuro de ver isso. Quando essa mulher negra é uma mulher trans, ela tem uma outra camada. Por quê? Primeiro, ela é o elo mais fraco da sociedade, segundo essas conversas, né, que a gente ouve. Ela é mulher. Ela escolheu ser mulher. Ela desistiu da coisa mais importante do mundo, que é ser homem. A falocentria, né? A gente vê vários monumentos à falocentria. O obelisco, a Torre Eiffel, né? São monumentos à falocentria, ao pinto. Ela desistiu da coisa mais importante do mundo, que é ser homem. Não obstante a isso, ela desistiu da coisa mais falada, que é a virilidade do homem negro. Porque o homem negro é o homem que tem um pau grande, né? É aquele que tem vontade e que nunca para de transar. E isso é refletido na mulher trans. Os clientes das meninas trans pretas são diferentes dos clientes das meninas trans brancas, justamente por essa objetificação de corpos. Talvez eu esteja falando isso para vocês, soe muito esquisito e muito distante da realidade de vocês. Enfim. Mas eu quero que vocês se atentem a esses pequenos detalhes, porque foram esses pequenos detalhes que criaram uma teia tão bem feita, mas tão bem feita, que nem 300 anos de escravização, nem 300 anos lá da assinatura da Lei Áurea fizeram com que as pessoas se libertassem do racismo. Fala-se muito hoje em visibilidade trans, que é o assunto, inclusive, daqui, e representatividade trans. Porém, meus queridos e queridas, é preciso lembrar que nós vivemos no país que mais consome pornografia trans e também o que mais mata, principalmente mulheres trans no mundo. Quando a gente fala em visibilidade trans, é preciso que vocês lembrem, é preciso que vocês atentem a um detalhe muito importante. Nós queremos ser vistas porque queremos ser lembradas, porque queremos ter o nosso espaço. As outras pessoas, essas que nos consomem e se escondem da gente, elas querem a nossa visibilidade e elas querem saber quem nós somos para acabar conosco. É preciso lembrar e ter em mente
que essa representatividade, muitas vezes, é para nos tornar mártir. Perceberam a diferença entre as coisas? Pensem comigo até que ponto a nossa visibilidade, a nossa representatividade nos coloca num lugar de perigo. Porque nos coloca na linha de frente. Eu sou a pessoa que represento, eu sou a pessoa que vai ser alvo de algo. E mais que isso, eu sendo esse alvo, eu sendo esta pessoa tão importante no meio de um todo, de tantas outras desimportantes, me coloca como alguém que deve ser lembrado. E deve ser lembrado pela seguinte frase: vejam vocês, aconteceu com ela, aconteceu com ele, pode acontecer com vocês. É o recado que nos é dado sempre muito escurecidamente, assim. Então, o que eu quis dizer com isso é que quando a gente coloca pessoas na linha da visibilidade, da representatividade, há uma responsabilidade muito grande de quem nos coloca nessa linha. Vocês que nos colocam nessa linha têm que estar cientes que vocês vão arcar com as consequências também. E se o nosso sangue, por acaso, ou não tão por acaso, escorrer numa situação dessas, vocês também estarão com as suas mãos sujas de sangue. Não desistam da gente. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que vocês têm que usar da sororidade real. Nossos corpos são corpos parlamentares. Eu quero dizer com isso que os nossos corpos, trans e pretos, falam por nós. Eu cheguei aqui de turbante, com uma roupa bem berrante, sentei lá num canto. Talvez as pessoas que não me conhecem, que devem ser poucas, desculpa. As pessoas que não me conhecem devem ter pensado: meu Deus, quem será essa pessoa? Será que ela veio receber um cliente? Será que ela veio fazer uma entrevista de trabalho? Quando os nossos corpos, as nossas corpas, chegam em algum lugar, as pessoas fazem uma leitura da gente. Imaginam coisas, sem nem conhecer. Isso é o nosso corpo falando por nós. Esse conceito não é nem meu, é da minha amiga Lisa Lucinda, que me deu essa aula um dia que eu fui na casa dela. Corpos parlamentares, corpos que falam por si. A gente quer que vocês nos leiam em braille, de olhos fechados, sentindo o que a gente é, não vendo o que vocês já estão cansados e, o pior, acostumados de ver a nosso respeito. A gente tem muito mais para dizer. A gente tem muito mais para mostrar. E a gente tem muita coisa para ouvir também. A gente vive nesse sistema tão cruel que preza pelo embranquecimento, né? Pelo nosso embranquecimento, porque é isso que se vê. Quando eu bato na tecla de que sou uma mulher trans, e vou falar isso sempre, que bato na tecla que sou uma mulher negra, e sou estranho, vocês sabem por que isso sou estranho? Porque vocês estão acostumados a ver gente branca. Vocês não estão acostumados a ouvirem pessoas pretas da maneira como vocês ouvem pessoas brancas em todos os lugares. Parece mimimi, mas para mim mimimi é repetir a nota mi 3 vezes só, né? Só isso. Quando isso soa chato, quando isso soa repetitivo, é porque aquilo que vocês estão acostumados a ouvir está sendo interferido por uma coisa que não é costume. E é aí que vocês têm que prestar atenção. É aí que vocês têm que ater a sua atenção. A nossa vivência é de embranquecimento de pessoas brancas, mas a nossa... Pode passar. A nossa... E ouça se puder também. Mas a nossa realidade, enquanto pessoa preta, não é. Né? A gente precisa rever, repensar esse embranquecimento. Quando eu falo isso, parece, ou quando eu estou aqui, parece que eu quero afirmar, reafirmar, ou quero que vocês repitam o porquê eu tenho que estar aqui. Eu não preciso saber o porquê eu estou aqui, mas eu faço questão absoluta de que vocês me provem porque vocês devem estar aqui e eu não. Eu não preciso provar porque eu estou aqui. Eu estou aqui falando porque sou boazinha. Não preciso nem falar essas coisas. Mas eu quero que vocês me provem por que
vocês devem estar aqui. E isso é uma reflexão, inclusive, para mim, por toda a nossa história de genocídio indígena, né? A gente tem que estar sempre provando porque está aqui. É muito difícil ser uma pessoa legal, uma pessoa boa no mundo, né? E levar isso muito ao pé da letra. Nós vivemos num mundo agora em que educação à distância virou premissa. E eu não estou falando dessas faculdades que a gente faz aí. Eu estou falando da faculdade Mark Zuckerberg, que forma advogados, pensadores, juízes e uma série de pessoas aí. Facebook virou uma faculdade, né? As pessoas leem algo no Facebook, não sabem nem o que é, e saem falando com toda a propriedade do universo. E isso faz com que a gente não tenha, ou que a gente pense que tenha, não tenho medo de quem bebe, tenho medo de quem não bebe. Isso faz com que a gente tenha, ou pense que tenha uma sororidade real, e que é muito falsa. Eu ouvi dia desses de uma menina, algo muito... E eu percebi que não foi intencional, assim, mas cai nessa teia de coisas tão bem feitas da sororidade. Que ela disse o seguinte pra mim: nossa, Valéria, se nós, mulheres, já sofremos muito por sermos mulheres, imagina vocês. Aí eu fiquei pensando, será que eu sou uma extraterrestre? Não é? E ela tinha reafirmado e reafirmado várias vezes de que me considerava uma mulher. Mas na palavra dela, no inconsciente, é lógico que não. Foi culpa dela? Talvez não tenha sido. É uma coisa que fica enraizada. Então é preciso ter uma sororidade real das coisas. E as palavras têm muita força, meus amores. Quando a gente fala em esclarecer, quando a gente fala nessas coisas, a gente não está querendo ser chato, nem politicamente correto. Primeiro, o politicamente correto não existe. O que existe é o correto. Nunca foi bonito fazer piada com gordo. Nunca foi bonito fazer piada com viado. Nunca foi bonito fazer piada com travesti. As pessoas faziam antes porque se sentiam abonadas a fazer. Nós estamos em 2019. Nós temos a internet não só para olhar Xvideo e Pornotube, mas para ter informação. E quando essa informação chega, é inadmissível que as pessoas continuem com esse tipo de comportamento. Haja vista, tá aí toda essa história. Eu não acho, realmente eu não acho, que esse presidente que nos governa, enfim, eu acho que tá certíssimo. Eu acho que tá super certo. Esse país está tendo o governo que merece. Porque eu, enquanto uma mulher preta e trans, sei e sinto o que vocês estão sentindo agora durante toda a minha vida. Eu sofro preconceito durante toda a minha vida. Eu não tenho oportunidade durante toda a minha vida. Eu tenho medo de sair na rua durante toda a minha vida. Bem-vindos ao meu mundo. Demonizaram o dinheiro. Demonizaram o dinheiro para pessoas pretas. Quando a gente fala que uma pessoa preta que está na rua e tem um iPhone 8, ou tá com um tênis não sei o que, e a polícia para. Obrigado. E a polícia para, é porque isso foi demonizado lá em 1800 e Guaraná com rolha. E aí volta esse sistema tão bem arquitetado, né? Porque lá, os pretos não podiam entrar nas lojas dos brancos. O que eles fizeram? Criaram a vendinha do Zé da Silva, que preto comprava de preto. Isso era maravilhoso, isso era incrível. Não estou aqui dizendo, agora, que isso deva acontecer, ou talvez esteja, vai ficar na cabeça de vocês. Mas estou dizendo que demonizaram o dinheiro e não foi para todo mundo. Foi, em especial, para nós pretos, que passamos a ser vistos como snobs depois que temos a nossa casa, como duas caras depois que temos o nosso carro, como sei lá o que depois que podemos viajar para fora do Brasil, porque parece que isso nos foi negado e parece que agora é algo quase que surreal. Eu finalizo a minha fala com aquilo que eu digo sempre. Olá, tudo bom? Com relação à sororidade, à escuta e tudo que vocês vão fazer com tudo que eu falei.
talvez, e na maioria das vezes, não farão nada. O que para nós já é uma boa coisa, né? Desde que não usem contra a gente, já é uma boa coisa. Mas é preciso que vocês tenham noção da sororidade e da escuta real. Real. E as perguntas que eu sempre faço para vocês, ao final da minha fala. Quantas pessoas trans vocês conhecem? Quantas pessoas trans vocês abraçam? Quantas pessoas trans vocês beijam? Quantas pessoas trans vocês já fizeram uma festa surpresa? Quantas pessoas trans vocês já beijaram? Quantas pessoas trans vocês já sentiram vontade de transar e já transaram? Quantas pessoas trans vocês ligaram bêbadas para falar de uma dor de cotovelo? Quantas pessoas trans já passaram o Natal na casa de vocês? O Ano Novo? Quantas pessoas trans já socorreram vocês em situação financeira ou vocês fizeram o mesmo? Quantas pessoas trans já impressou uma blusinha bonita, uma roupa? Se a resposta para uma dessas perguntas foi nenhuma, reveja a sororidade de vocês. Ela não pode ser só do Facebook, lá da faculdade Mark Zuckerberg, nem tampouco da vontade de fazer. É preciso entender, é preciso ter noção real de que gênero e sexualidade não são osmóticos, não pegam pelo toque ou pela proximidade, mas que a falta de amor e o preconceito de muitos, não de vocês, mas de muitos de vocês, isso sim é. Era isso. Muito obrigado.